Mostrar um pouco aqui sobre o novo software. Aqui ele está configurado no rádio G20, mas também pode ser utilizado então na versão tablet ou qualquer dispositivo Android a partir da versão 9. Então aqui na tela inicialmente a gente consegue observar as informações. No canto esquerdo superior a gente tem a informação de pronto para voar, e quando clicar nela a gente vai ter o histórico das mensagens, tudo que o drone enviou, assim como a gente tinha naquela aba mensagens. Aqui ainda no canto esquerdo, no ícone da X-Fly, temos as ferramentas, plano de voo, ferramentas, as configurações do drone e as configurações do aplicativo. Logo após o pronto para voar, né, o status do drone, temos aqui também o modo de voo. Então temos o Loiter, o Altitude Hold, que é o modo de voo manual, e também o modo de voo automático. Na sequência, satélites. Então aqui eu tenho 14 satélites visíveis, com HDOP, que é o mais interessante para a gente, em 0.7. Depois disso também o medidor de baterias. A bateria está marcando 25.8 volts aqui. E esse medidor de bateria ele é interativo. Então, de acordo com que a bateria vai baixando, nosso mínimo é 21.6, ele vai mudar aqui então a cor do status da bateria. Do outro lado da bateria, o medidor de corrente. Então é o nosso termômetro aí sobre o consumo do drone. Quanto maior significa que ele está consumindo mais, quanto menor, menos o consumo. No caso, o drone está parado, consumindo 0.1 ampere. E aqui ainda do lado direito temos o acionamento do dispenser granel. Então se você está utilizando o dispenser granel, quando fizer o acionamento ele vai ficar verdinho, significa que está liberando, que está funcionando. E com o acionamento parado ele fica vermelho. Se você clicar sobre ele, ele vai mostrar aqui então o status: dispenser granel parado. Estou usando aqui a chave para ligar. Ele mostra que ele está girando, que ele está funcionando, e o PWM. Se você estiver utilizando o dispenser de tubete, você vai fazer o disparo utilizando o controle, ou você também pode fazer o disparo do dispenser utilizando esse botão do lado direito também. Outras informações: temos algumas opções aqui de decolar de modo manual, a opção do RTL quando o drone estiver em voo. Então por enquanto ela está oculta, ela não vai mostrar, não vai dar a opção do RTL. Opções de velocidade de voo, então a gente consegue determinar a velocidade do drone em voo e alterá-la. Lembrando que essa velocidade só é alterada em modo de voo automático. Então se eu estou aqui em Loiter não vai funcionar, em Altitude Hold não funciona, mas em automático, então se por um acaso eu coloquei a velocidade 12 sem querer, fiz alguma modificação, você faz o ajuste e aplica a velocidade que foi definida. Então essas opções. Outra opção do calibrador, para quem usa dispenser granel, você seleciona a dosagem e faz a execução da calibração por essa tela. Inicia e ele para automaticamente na quantidade de segundos desejado, ou você faz o acionamento e para o dispenser de forma manual utilizando aqui a dosagem que você determinou. E também, se for o caso, carrega a rosca. Então colocou o produto no equipamento, colocou o produto no dispenser, você segura pressionado, ele vai rodar bem devagarzinho para que o produto seja carregado na rosca. Então essas são as informações aqui da tela. Fora isso, na parte de baixo, pela ordem, nós temos aqui a opção de distância do home, em questão altura, distância vertical. Então aqui ele está a 0,6 metros do home. Quando eu acionar ele, ele vai zerar. A distância do home, que é aqui o íconezinho da casinha. Temos também a velocidade em metros por segundo, que é o deslocamento. Temos aqui a altura do solo, então ele calcula a altura que ele está em voo e a altura do solo, utilizando as informações do banco de dados aqui do mapa que a gente estiver utilizando. Aqui o horário local, agora são 10h35. Embaixo o tempo de voo do drone, em horas, minutos e segundos. Desse lado aqui a gente tem também o ourímetro, então onde tem um calendário, é possível identificar o quantas horas o quanto de horas esse equipamento foi utilizado em voo. Então nesse caso aqui 354 horas. E aqui a gente tem a distância para o próximo waypoint, que no caso está zero porque ele está sem nenhuma missão. A gente tem ainda o horizonte artificial e a bússola para onde ele está apontando. Então vou fazer o acionamento do drone aqui em modo Loiter. Com o acionamento ele vai dar que o dispenser está armado. Então a partir daqui a gente tem toda a parte de informação. E aqui no canto, no caso eu estou utilizando uma câmera, eu posso alterar entre a visualização da câmera do drone e a visualização do mapa. Vamos fazer aqui a decolagem com o equipamento, checar os comandos. Comandos checados.
Fiz a decolagem do drone, então nesse caso estou voando de forma manual, né? Mas a gente faz a missão em modo automático, simplesmente para ver aqui as informações na tela. Medidor de corrente, então ele está consumindo 20 amperes. A altura ele já está 4 metros do solo. Ele está distante 14 metros do home. Então aqui, de acordo com a movimentação do drone, a gente tem as informações na tela. Se eu quiser acionar o RTL é acionado por esse botão aqui. Se eu quiser fazer ele pousar, lembrando que esse pousar ele pousa no local que ele está no momento. Então, tiver algum problema, ocorrer alguma coisa para o drone não ir embora, eu aciono o pousar. Lembrando que cada ação que for feita nessa tela, ele vai pedir uma confirmação. Por exemplo, vou acionar o RTL. Cliquei no RTL, ele vai te dar a mensagem dizendo: retorne para a posição de decolagem do drone. E como que eu faço para fazer isso? Eu deslizo e aí ele vai confirmar o RTL. Quero parar? Você pode movimentar a alavanca e voltar novamente para o loiter. Então, o funcionamento é igual, tinha no outro controle, no outro software, porém aqui a visualização na tela é um pouco diferente. Todas as informações estão por aqui. Tenho outras informações do tipo, quero fazer o drone vir para esse ponto, eu dou um clique na tela e clico aqui, ir para modo guiado. Deslizei, ele vai ir para esse local com a altura que foi definida. Se quiser parar, simplesmente clique em pausar, desliza sempre para confirmar, então ele só vai fazer essa alteração a partir do momento que deslizar. Clicou em pausar, eu posso definir também a altura que eu quero voar. Mudo aqui, por exemplo, a altura para 30, 40 metros, é só um exemplo. Deslizo e aí ele vai subir para essa altura. Isso é muito bom para quando você está numa missão muito longa ou alta, você clica no local para fazer a movimentação do drone e aí depois você define a altura de voo. Então, basicamente, essas são as outras opções. A parte de planejamento de voo, a gente vai ver em outros vídeos, que aí mostra o passo a passo da criação. E também aqui nas configurações do aplicativo podem ser alteradas algumas informações, do tipo o esquema de cores, se você quer o tema escuro ou claro. Se você quer silenciar o áudio, porque aqui tem informação de áudio também, de altura, velocidade e distância. Pode ser um pouco chata, então ela vem desabilitada como padrão. Aqui no dados de voo, mais informações na tela que podem ser ajustadas. Inclusive aqui a escala da interface, ou seja, o zoom que vai ser disponível na tela para que você fique mais confortável aqui na manipulação do aplicativo. Mas basicamente as funcionalidades são essas. Aqui então para trocar a câmera, caso seu drone tenha a funcionalidade, ou também você pode simplesmente ajustar a escala da câmera nessa opção aqui, tá? Então vou fazer o drone retornar aqui, cliquei em retornar e deslize para confirmar. Vamos aguardar o retorno do drone, mas basicamente são essas as características aqui da tela de plano de voo do drone.